Olá, meus queridos, como vocês estão? Meu nome é Laura Porto, eu sou advogada, especialista em direito digital, proteção de dados e extrajudicial. E eu também faço parte da Comissão de Privacidade do CNJ, e é justamente sobre isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje da área do extrajudicial. Bom, eu espero que a esta altura não seja novidade para ninguém que nós temos um provimento que fala da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro das serventias extrajudiciais. Então, o antigo provimento 134 do CNJ, que hoje foi anexado ao Código Nacional de Normas a partir do título 6º da Proteção de Dados Pessoais, que se inicia dentro do Código Nacional de Normas no artigo 79. Bom, é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados e este provimento 134, ele já é aplicável desde a sua publicação, então ainda tem muitos cartórios que não estão adequados à LGPD. Importante ressaltar que vocês já deveriam estar adequados há muito tempo e que isso tudo que está dentro desse provimento já está sendo cobrado em correições. Porém, não é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu vim falar sobre a especialidade do registro civil das pessoas naturais, especificamente a questão da emissão de certidões nessa especialidade. Nós tivemos lá no CNJ um pedido de uma advogada para trazer melhores esclarecimentos sobre a emissão de certidões no RCPN, e também trouxemos isso para notas, que vai ser o tema do próximo vídeo, que também temos novidades sobre notas. Mas aqui vamos nos ater apenas ao registro civil. Bom, essa advogada solicitou melhores esclarecimentos, porque dentro desse provimento que fala da aplicação da LGPD nas serventias extrajudiciais, ficaram algumas lacunas. Então, a comissão do CNJ, ela se presta justamente para isso, né? Também esclarecer dúvidas, e foi justamente por isso, para esclarecer certas dúvidas, que nós trouxemos esta nova recomendação que deve ser seguida pelas serventias extrajudiciais. Bom, então eu vou falar aqui com vocês sobre essa nova recomendação trazida pela Comissão de Proteção de Dados do CNJ para a especialidade Registro Civil das Pessoas Naturais, quando da emissão de certidões, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa diretriz: requerimento. Então, o pedido de certidão, então aqui, gente, a gente vai falar de certidões de inteiro teor, tá? Porque vocês já leram o provimento, vocês sabem que as outras certidões já estão especificadas lá nesse antigo provimento 134, que hoje está dentro do Código de Normas Nacionais. Então, o pedido de certidões de inteiro teor deverá ser realizado preferencialmente em formato digital. Então, por que preferencialmente? Gente, hoje nós temos, e o próprio provimento trouxe isso, uma tendência de digitalizar tudo, né? Então, quanto menos papel, quanto mais nós pudermos digitalizar tudo, melhor. Então, preferencialmente, vamos fazer os requerimentos de forma digital, do qual devem constar a identificação do solicitante, assim como a motivação. Então, tem que constar quem é a pessoa que está solicitando e o porquê essa pessoa está solicitando, exceto quando, então temos aqui a exceção, quando se tratar do próprio titular de dados. Então, gente, é óbvio que se o próprio titular que está solicitando o seu dado ali, né, a sua certidão de inteiro teor, vocês não precisam identificar nem pedir a motivação. Moço, por que você quer uma certidão atualizada sua? Não tem essa necessidade, né? Obviamente que vocês só vão pedir isso se for um terceiro, se não for o próprio titular. E olha aqui, super importante também, mantendo-se assim um prontuário. Então, vocês deverão manter um prontuário de todas essas solicitações, quem pediu e a motivação. Que, atenção, essa parte é super importante, poderá ser solicitado por este a fim de cumprir a autodeterminação informativa. O que isso quer dizer? Hoje nós temos esse termo autodeterminação informativa, que significa que a pessoa tem o direito de se autodeterminar em relação aos seus próprios dados. Isso quer dizer que eu tenho o direito de saber absolutamente tudo o que está acontecendo com os meus dados pessoais. Logo, eu tenho hoje o direito de chegar no cartório dos senhores, em qualquer serventia extrajudicial, e perguntar: oi, delegatário, oficial,
Quero saber quem solicitou certidões minhas, que constou ali os meus dados pessoais. Por quê? Qual foi a motivação? Isso tudo vai estar ali num prontuário e você é obrigado pelos direitos dos titulares de dados pessoais trazidos pela LGPD a fornecer essa informação ao titular de dados pessoais, ok? Então, você tem que manter esse prontuário digital, mas nós trouxemos um prazo para manter essas informações, seguindo a tabela de temporalidade do provimento 50 do CNJ, que hoje também está ali, né, dentro do provimento do Código de Normas Nacional. Na verdade, eu não lembro se esse provimento foi incluído, eu imagino que sim, mas, enfim, o provimento 50 do CNJ, ele traz uma tabela de temporalidade para manter os documentos de todas as especialidades. Então, quanto tempo você tem que manter uma ficha, quanto tempo você tem que manter um contrato, quanto tempo você tem que manter um dado pessoal, enfim. Nós trouxemos, seguindo este mesmo entendimento, que o tempo de guarda do requerimento pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais deverá ser de 1 ano com posterior descarte nos moldes do provimento 50 do CNJ. Então, super importante, essa foi a primeira parte do requerimento. Segunda parte, necessidade de reconhecimento de firma reconhecida e padrão. Por quê? Esse foi outro questionamento, porque lá no provimento 134, eles trouxeram, né, que tem que ter a firma reconhecida e os moldes ali do ICP Brasil, só que não ficou exatamente especificado como que tinha que ser, enfim. Trouxemos aqui, porque isso está justamente hoje no artigo 117 do Código Nacional de Normas, então é exatamente o que estava no provimento 134, está no artigo 117 do Código Nacional de Normas. Então, deve-se seguir o mesmo entendimento do artigo 117 do Código Nacional de Normas. A emissão de certidões de inteiro teor depende de requerimento escrito com firma reconhecida do requerente ou assinatura eletrônica aceita pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, ONRCPN, ou assinatura confrontada pelo oficial de registro civil com documento de identidade original. Então, gente, qual é a ideia aqui? A ideia é que tudo daqui para frente vá ser digitalizado. A ideia é que tudo cada vez mais ocorra dentro do ONRCPN. Obviamente, para isso que o CNJ e todos vocês aí estão lutando para criar esse serviço digital que vai interligar tudo. Então, a ideia é que isso seja feito dentro do ONRCPN. Então, a diretriz foi trazida justamente neste sentido. Salvo ser que esse último ponto, você confrontar ali fisicamente, pessoalmente, com o documento original. Então, obviamente, que aí você não vai precisar de uma assinatura digital, porque você vai estar confrontando o documento ali ao vivo, que é justamente o que segue. O reconhecimento de firma será dispensado quando o requerimento for firmado na presença do oficial de registro civil ou do seu preposto. Obviamente, né? Como eu acabei de dizer, se você está ali presencialmente, a pessoa está apresentando o documento, você não vai pedir para que ela assine digitalmente, para que você coloque digitalmente ali uma assinatura, né? Não faz o menor sentido. Os requerimentos poderão ser recepcionados por meio da Central de Informações do CRC, do Registro Civil, do CRC, ou por sistema que o substitua. Então, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, desde que assinados digitalmente, através de assinatura eletrônica aceita pelo ONRCPN ou com assinatura confrontada com o documento de identidade original. Então, padrão tem que ter o reconhecimento da assinatura e que essa assinatura seja reconhecida dentro do sistema. Ou, se não, é o que a pessoa está ali ao vivo apresentando o documento, você vai reconhecer com a sua devida fé pública que aquela pessoa é aquela pessoa. Certo? Agora temos um ponto muito relevante. Atenção! Certidão inteiro teor adaptada à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse vai ser um momento que muitas pessoas vão ficar abaladas, mas foi algo muito bem pensado, tá, gente? Então, vamos lá. Um ponto aqui super relevante, que foi uma das perguntas que foi trazida. Quem é um terceiro interessado? Porque ali fala, um terceiro interessado deve se identificar, um terceiro interessado. Quem é um terceiro interessado? Então, terceiros interessados, então, quando for solicitada certidão de inteiro teor por pessoa diversa do registrado,
do seu representante legal ou mandatário com poderes especiais, tirando esses três, gente, e isso em qualquer especialidade, tá? Qualquer um é terceiro. Se não for o próprio registrado, o mandatário com poderes especiais ou um representante legal, é terceiro. Simples. Não tem muita questão em relação a isso, tá? Então, quem é terceiro, quem não é nenhum desses três, é terceiro interessado. Então, quando for solicitada a certidão de inteiro teor diversa dessas três figuras que eu acabei de dizer, o oficial de registro civil deverá informar ao solicitante que ali, dentro daquela certidão, existe um dado pessoal sensível no registro, conforme definido no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hipótese esta que será necessária autorização judicial para emissão do documento. Atenção aqui. O que o antigo provimento 134 sempre trouxe? Que se consta desta certidão um dado pessoal sensível, eu não posso emitir essa certidão para um terceiro, salvo se tiver uma autorização do juízo competente. Então, eu vou ler aqui para vocês o que está hoje no artigo 114 do Código Nacional de Normas. Parágrafo 1º. Então, o artigo 114, ele fala da certidão de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelo próprio interessado, representante legal, mandatários com poderes especiais, serão expedidas independentemente de autorização, tarará. Na hipótese em que a certidão, parágrafo 1º, na hipótese em que a certidão, que a emissão da certidão for requerida por terceiros e contiver dados sensíveis, somente será feita a expedição mediante autorização do juízo competente. O que isso quer dizer? Como eu acabei de dizer, que se tiver ali um dado pessoal sensível, vocês só vão poder emitir quando dá autorização do juiz competente. Então, o que nós trouxemos nessa recomendação do CNJ, pensando em não travar a emissão de certidões? Por quê? Porque, por muitas vezes, este terceiro interessado que está solicitando uma certidão de inteiro teor no registro civil, ele não tem interesse nesse dado sensível que está ali. Ele quer, às vezes, uma certidão de inteiro teor para a cidadania, que acho que é 99%, né? Vamos combinar aqui, que são esses os casos de um terceiro que não é parte ali, um terceiro interessado requerer uma certidão de inteiro teor no registro civil de alguém. Então, se constar, olha o que nós trouxemos aqui. Caso o requerente, entretanto, concorde com a supressão deste dado sensível, ele poderá solicitar uma certidão inteiro teor adaptada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Hipótese esta em que será dispensada a autorização judicial. Neste caso, a certidão trará todo o conteúdo do registro, com exceção do dado sensível, e ao final dela deverá constar, abre aspas, esta certidão é cópia fiel e integral do assento, com exceção do elemento específico, considerado dado sensível, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709, cuja publicidade é proibida sem autorização judicial. Então, gente, qual é a ideia aqui? Se você é um terceiro interessado e você pede uma certidão de inteiro teor de um terceiro e o oficial verifica que ali naquela certidão de inteiro teor existe um dado pessoal sensível e desta forma ele deveria ter que pedir uma autorização ao juiz competente e ele fala para você, olha, aqui consta um dado pessoal sensível. Você prefere que eu mande isso para o juiz corregedor competente, né? Para o juízo competente, para que ele autorize a emissão, ou você quer essa certidão com a supressão desses dados pessoais sensíveis? Qual é a ideia? Celeridade. Como eu disse para vocês, a maior parte desses pedidos de certidões são para o pedido de cidadania. Então, por muitas vezes, terceiros não têm interesse nesses dados pessoais sensíveis. Logo, hoje, o registrador civil ele pode suprimir esse dado pessoal sensível e emitir
a certidão de inteiro teor. Mas lembre-se que é obrigatório constar essas aspas no final, que foi suprimida ali essa informação. Da mesma forma, seguindo absolutamente o mesmo entendimento, nós temos as cópias reprográficas. Então, a cópia reprográfica é a imagem integral, fiel ali do ato, que também seria uma certidão de inteiro teor, né? A imagem dela. Então, caso o requerente, pessoa diversa do registrado, representante legal ou mandatário com poderes especiais, se não for nenhum desses três, solicitar certidão de inteiro teor na modalidade de cópia reprográfica de registro que contenha dado sensível, poderá o registrador emitir essa cópia reprográfica colocando uma tarja preta nos dados considerados sensíveis e, ao final, certificar, abre aspas, essa certidão é cópia fiel e integral do assento, com exceção do elemento considerado dado sensível nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709 de 2018, LGPD, cuja publicidade é proibida sem autorização judicial. A ideia é a mesma da certidão de inteiro teor, colocar a tarja preta e emitir a cópia reprográfica, assim garantindo que a pessoa que não tenha interesse naquele dado sensível consiga emitir com mais celeridade aquela certidão de inteiro teor. Caso a pessoa diga, não, eu quero que conste essa informação, esse dado sensível, então ela vai voltar ali para o padrão do artigo 14, parágrafo 1º, onde precisa da autorização do juízo competente, certo? Último ponto, que é só apenas uma questão de entendimento aqui, uma questão de hermenêutica, podemos dizer assim, interpretação de dado sensível. Então, como aqui nós devemos interpretar o que é um dado pessoal sensível? O dado sensível deve ser interpretado precisamente nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 13.709 de 2018, LGPD, assim quando o dado constante no documento for apenas um indicativo de ou dele puder ser inferido um dado sensível, não é necessária autorização judicial para a expedição da certidão de inteiro teor solicitada por este terceiro. Por quê, gente? Qual foi a discussão que nós chegamos ali dentro da comissão e que gera, sim, de fato, muita discussão? Nós, por muitas vezes, podemos inferir dados sensíveis. Os dados sensíveis eles podem ser inferidos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se uma pessoa, ela consta ali que ela casou numa igreja católica ou num templo específico, nós podemos inferir a religião dela. E religião, dados sobre a religião, são dados sensíveis. Então, vamos lembrar aqui o que consta ali no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são dados sensíveis. Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, como eu acabei de falar, convicção religiosa. Nós podemos inferir que se ela casou na igreja tal, ela tem essa religião específica. Então, isso deveria ser suprimido quando da emissão da certidão? Não, só quando constar especificamente o dado. Então, se constasse, por exemplo, fulano católico, fulano um bandista, fulano, aí é um dado sensível, tá? Então, esse é o entendimento que nós quisemos trazer aqui, que não é para inferir dados pessoais ou quando for indicativo de dados pessoais, apenas quando de fato você ver ali constar um dado pessoal sensível, conforme está ali no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Certo? Então, gente, eu fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e essa foi a diretriz que nós trouxemos lá na Comissão de Privacidade para emissão de certidões na especialidade Registro Civil das Pessoas Naturais. Agora, o próximo vídeo é sobre notas.